Mas e não é um sentimento com culpa. É um sentimento que foi resgatado, que é genuíno. Muito boa tarde, estamos na Bienal 2025 no Rio de Janeiro e começando oficialmente aqui hoje o nosso projeto. Como cheguei até aqui, ontem vocês acompanharam algumas entrevistas lá no evento Novos Autores, mas hoje oficialmente na Bienal, gente. Pensa como é que a gente tá, o coração ó, disparado a mil. Muitas lágrimas já rolaram. E hoje estamos aqui com a Cirlete e ela vai compartilhar a história dela hoje com a gente. A Cirlete, um pouquinho, né? Mas a Cirlete, ela é uma convidada muito especial, porque assim, a gente tem uma história juntas. A Cirlete é minha cliente hoje, mas assim, ela é muito além de cliente. Eu falo que ela é minha tia torta. Isso também é minha cliente. Eu sou cliente dela, ela é minha cliente, mas eu falo que ela é minha tia torta. Então assim, meu coração tá bem quentinho de estar aqui te entrevistando hoje. E ela foi a pessoa que convidou a gente, que abriu as nossas portas para escrever os nossos livros juntas. Então, assim, só gratidão. Que momento especial. Obrigada, Cirlete. E a gente quer começar, Cir, te perguntando, porque o nosso objetivo é a gente contar histórias de pessoas. E a gente queria entender como que você chegou até aqui. Assim, conta um pouquinho da sua história pra gente, como que você tá aqui hoje, na Bienal do Rio. Como que foi isso? Compartilha com a gente. Vou compartilhar rapidamente o meu 5.1, né? Porque são 51 anos. Mas não era uma vez, tá? O que acontece? Eu tô aqui hoje, né? Contando uma história, que é uma história que depois vocês vão saber, que é um detalhezinho de um desafio que eu tô passando hoje na minha vida. Mas, assim, que eu tô trazendo isso com muita alegria, na verdade, para poder ultrapassar esse desafio. Só que nesse meu capítulo tem uma história de criança que eu posso compartilhar com vocês, porque faz todo sentido de como eu cheguei até aqui. Maravilhosa. Por quê? Eu sou empreendedora, trabalho na área de autoconhecimento, com gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, e eu descobri que, quando criança, eu já era uma empreendedora. Uma empreendedora com 10 anos, que eu, com a minha mãe, fazia ali vendas de salgados, e a gente tinha ali, assim, um mini empreendimento. E isso fez muito sentido, porque hoje eu sou empreendedora e eu olho para essa história e eu faço essa conexão. E entendo também o quanto que a força da minha mãe lá, ela é presente nessa história aqui. E aí as coisas vão se conectando, né, gente? É lógico que isso, assim, é só uma palhinha, mas é mais ou menos assim. E a sua história, o seu desafio hoje está ligado à sua mãe, né? Está ligado à história da minha mãe, né? Minha mãe, ela passa por um processo de Alzheimer e eu olhei para isso no sentido de ver isso não como um desafio triste, mas como um desafio de ver as outras possibilidades, de conectar com essa história com muito mais amor, né? E trazer essa história no sentido de crescimento não só pessoal, inclusive profissional, porque eu também deparo com pessoas que têm situações de desafio de saúde na família, a própria pessoa, o próprio cliente, às vezes está passando por um desafio próprio. Então, essa conexão, né? E aí, essa inspiração da história da minha mãe foi justamente nesse sentido, assim, de ver a força dela, a força que ela tinha quando eu tinha 10 anos e ela estava também empreendendo, que é uma força que eu transporto para esse momento. E aí vocês podem imaginar, né, que é uma energia gigantesca, né? Ô Cir, as nossas histórias, elas se conectam de uma maneira muito forte. Tanto Júlia quanto eu temos um pedaço similar das nossas histórias que se conecta com a sua nesse sentido, do Alzheimer. E eu queria te trazer uma questão. Se você soubesse que isso iria acontecer na sua casa, com a sua mãe, o que você falaria para ela antes dela entrar em todo esse episódio de vida, nesse novo cenário de vida? Qual que seria o recado, a mensagem que você daria para ela? Nossa, falar se eu soubesse que ela... Gente, Difícil, né? Não sei. Porque eu não consigo olhar
daquele momento do diagnóstico para trás. Eu consigo só olhar do diagnóstico para frente. Eu consigo te dizer o que eu digo para ela todos os dias. O que é? Eu te amo, mãe, todos os dias. Porque, assim, essa comunicação, ela ficou muito mais intensa. E é a conexão, realmente, daquele amor que ela sempre sentiu por mim. E que, às vezes, como filha, às vezes a gente não olha para isso como um amor. A gente, às vezes, olha como um controle, às vezes a gente olha como alguma coisa, uma pegação no pé. Mas não é um sentimento com culpa. É um sentimento que foi resgatado, que é genuíno. Eu não tenho essa resposta para você do que eu falaria. Porque não tem culpa, não tem remorso, não tem... É falar daqui para frente, sabe? Viver o momento. Inclusive no meu livro, no meu capítulo do livro, tem também, vocês vão, né, depois entender, que eu criei ali uma teoria Ferrari. Do 0 ao 100. Né? Vamos pensar que a Ferrari, você está ali... sai ali em alguma fração de segundos, do 0 a 100 km. 0% de expectativa de esperar dos outros. E é isso que eu pratico na minha vida hoje. Dentro desse desafio, tem coisas que eu não espero das pessoas. 50% é minha responsabilidade, autorresponsabilidade. Tem coisas que é responsabilidade do outro, 50%. E 100%, viva o momento, viva o presente. O nome já diz, é presente. Então, viva ele. E aí, a coisa anda. E Cir, dentro da sua história e tudo que te fez chegar até aqui, ao que você é hoje, quais foram, assim, os principais, ou o principal desafio que você teve e que foi que a gente sempre sabe que os desafios, eles ensinam muito, né? Então, eles trazem grandes ensinamentos. Qual foi o maior ensinamento da sua jornada, de toda a sua história até aqui? Olha, o que eu vivo hoje é ser a Cirlete. Eu acho que o maior desafio foi eu me conectar comigo, entender que a primeira pessoa que eu tenho que olhar, que eu tenho que amar, que tenho que respeitar sou eu. Inclusive, vocês estavam ontem num evento, e não sei se vocês já tinham chegado, mas teve um momento lá da palestra que foi sugerido que a gente mandasse alguma mensagem para uma pessoa, né? Um te amo, uma pessoa que você usou essa lista de contatos. E assim, eu mandei para a Cirlete do meu contato. Legal. Fez sentido para mim, né? E não é algo assim, né, de narcisismo, não. É que eu me amando, eu consigo assim entender até as outras pessoas. Acho que foi isso, sabe? Essa conquista. Muito bom. É muito importante, a gente sempre esquece da gente, né? É uma coisa assim. É um exercício se colocar em primeiro lugar, né? É uma prática e é um desafio todos os dias. E se você pudesse deixar uma única mensagem para o mundo, você vai escrever um livro com uma mensagem só, uma página com uma única mensagem, e essa página desse livro vai chegar em todas as pessoas, eu garanto. Que mensagem seria essa? Viva o momento na sua essência. São as duas coisas que eu tenho hoje. Viver o momento presente, mas respeitando a sua essência. Então, esse momento aqui, viva ele, mas respeitando a sua essência. Acho que é isso. Fiquem com essa aí, tá? Durmam com essa. Cir, muito obrigada, viu? Sua presença foi muito especial para nós. Obrigada. Foi maravilhoso. Gente, muito obrigada por compartilhar esse episódio com a gente. Obrigada por você compartilhar a sua história comigo, com a Thalissa, e com todo mundo que tá assistindo. E assim, o coração tá quentinho. Estreou bem a Bienal 2025 com a Cirlete, maravilhosa. E aguardem o nosso próximo episódio. Tchau.